Olá, eu sou Marcelo Gomes, teólogo, psicanalista, palestrante, escritor, e a convite da Via Tolentino, através do Vinícius, eu quero levar até você uma série de reflexões sobre relacionamentos, casamento, família, futuro, como lidar com a crise, pandemia e todos esses assuntos que são tão importantes para todos nós, especialmente nesses dias que nós estamos atravessando. O desejo da Via Tolentino, nessa parceria que nós estamos fazendo, é levar até você, cliente, parceira, conteúdos transformadores, enriquecedores, que possam cooperar com você, com as pessoas que você ama, no enfrentamento de tudo isso que nós estamos atravessando. E o meu tema com você, neste nosso primeiro encontro, serão 4 encontros, sempre às terças-feiras, começando hoje. O tema da nossa conversa é o perigo para o relacionamento em dias de isolamento, porque essa é uma das marcas desse tempo que nós estamos vivendo. O isolamento, o distanciamento social, a mudança no modo como nós gerimos, administramos a nossa vida, tudo isso traz um impacto. E eu quero falar um pouquinho desse impacto e de como podemos responder a ele, de modo que possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, já que é inevitável, e ao mesmo tempo nos desenvolvermos em cada área da nossa vida. São 4 os principais impactos desses dias de isolamento nas nossas vidas. O primeiro impacto é de uma ruptura com a rotina de costume ou com a rotina habitual. Quando tudo isso começou, nós tivemos a nossa rotina e os nossos hábitos comuns profundamente alterados. Houve pessoas que precisaram se confinar no contexto de suas residências. Também houve pessoas que, embora tenham continuado desenvolvendo suas atividades, não fizeram da mesma maneira como vinham fazendo até então. Profissionais de saúde, por exemplo, ganharam um contexto e uma rotina muito mais intensos, com muito maiores preocupações. Setores como de alimentação ganharam outros contornos. Muitas lojas tiveram que ser fechadas. Escritórios, mesmo aqueles que continuaram funcionando, tiveram que adotar uma série de medidas de segurança. As fábricas, algumas continuaram produzindo, mas tiveram que repensar os seus protocolos de segurança e de relacionamento interno. Ou seja, todo mundo teve que implementar algum tipo de mudança no seu modo de viver a vida diária, a vida comum. O mesmo vale para as famílias. As famílias tiveram que se reorganizar, as escolas suspenderam aulas, os filhos começaram a ficar em casa mais tempo do que o convencional. As crianças, em alguns casos, ficaram presas, para usar uma palavra forte, dentro de suas casas o dia inteiro. E se para nós adultos já não é fácil, imagina para uma criança ter que ficar em casa, presa por um dia inteiro, semanas inteiras. Para os pais também foi um grande desafio, porque tiveram que também mudar as suas rotinas e se adaptar a essa nova realidade na vida dos filhos. A família ficou mais exposta, a família ficou mais tempo junta. É curioso porque a gente pode pensar, não é bom para uma família ficar mais tempo junta? Claro, numa perspectiva ideal, a resposta é sim, sem dúvida.
Mas o fato é que nós não vivemos uma realidade ideal e muitas famílias, nesse período em que tiveram que ficar mais tempo juntas, encontraram dificuldades. Mas a primeira grande dificuldade que encontraram foi essa necessidade de terem que lidar com mudanças. Porque mudanças não são fáceis. A mudança, como a chegada e a imposição de algo novo na nossa realidade, não nos encontra normalmente 100% abertos. Nós resistimos às mudanças. O novo, o diferente, sempre extrai de nós uma resposta difícil, constrangida e às vezes até incomodada. Nós somos contrariados pela mudança. Por quê? Por causa de alguma coisa que nós chamamos no comum, na linguagem comum nossa, de zona de conforto. À medida em que o tempo vai passando e a nossa realidade se consolida, nós vamos encontrando zonas de conforto na nossa rotina. Acordamos normalmente nos mesmos horários, temos os mesmos hábitos matinais, a nossa rotina de trabalho, em geral, obedece os mesmos parâmetros. A gente tem, embora uma coisa ou outra seja diferente, uma linha geral na administração da nossa vida. Quando a novidade chega, quando a mudança se impõe, nós assustamos. Por quê? Porque a mudança exige de nós novos hábitos, novas respostas, novos procedimentos, novas condutas. E aqui tem um ponto positivo, porque a mudança é uma marca da vida e, sobretudo, da nossa geração, que tem sido cada vez mais veloz na produção e na implantação de mudanças. Uma das características do nosso tempo é que mudanças significativas no modo de viver a vida estão acontecendo em espaços de tempo, em intervalos de tempo cada vez mais curtos. Então aqui já vai uma dica aí para você que está me assistindo, me acompanhando. Se você tem dificuldade com mudanças, você terá cada vez maiores dificuldades no mundo em que nós vivemos, porque ele apresentará cada vez maiores e mais rápidas mudanças. Como já dizia lá na era pré-cristã, o famoso filósofo Heráclito de Éfeso, na vida nada é permanente, exceto a mudança. Mudar é preciso, mudar é necessário, e em tempos como os nossos, a mudança se impõe e nós precisamos lidar com ela, mas não é fácil. Muita gente encontrou e está encontrando dificuldades para lidar com isso. Tanto que uma das expressões que nós estamos usando para falar dessa vida que segue depois de tudo isso que nós estamos vivendo é a expressão novo normal. A vida vai voltar ao normal? Vai voltar ao normal. Quando? Não sabemos. Mas que normal será esse? Será um novo normal. Não tenha dúvidas que a vida não será como era até agora. Muita coisa vai ser diferente e nós vamos precisar nos adaptar. Além dessa ruptura, que é o primeiro impacto que eu estou apresentando para você desses nossos dias, a ruptura com a rotina habitual, com a rotina comum, o segundo impacto é a superexposição de um para o outro, especialmente no contexto da família. Como eu disse, a família foi obrigada, em muitos casos, a estar mais junta, a conviver mais de perto. É uma bênção, mas também é um desafio. E para muita gente tornou-se um problema. Um problema que nós conseguimos, inclusive, mensurar por causa de alguns índices. Por exemplo, o índice de violência doméstica aumentou muito nesses dias de distanciamento, de isolamento, porque o atrito também aumentou. O fato é que a superexposição de um para com o outro gera
maiores espaços de tensão, de desencontro, de desequilíbrio da relação. Eu amo a minha esposa me ama, nós vivemos juntos, passamos muito tempo juntos, mas à medida em que a rotina muda, nós começamos a passar ainda mais tempo juntos e trazemos para dentro dessa relação determinados pontos de tensão que antes ficavam do lado de fora. Então vou dar um exemplo. O marido que acostumou-se a sair para trabalhar de manhã e a voltar no final do dia, e agora está dentro de casa o dia inteiro. Determinadas tensões que ele canalizava no trabalho, ele agora canaliza no contexto de sua casa, na direção muitas vezes de sua esposa, de seus filhos. As crianças descarregavam certas energias na escola. Esportes, brincadeiras, ocasionalmente até uma arte ou outra. Agora, confinadas em casa, acabam canalizando essa energia, que muitas vezes é uma energia agressiva, na direção do irmão, da irmã e muitas vezes até na direção dos próprios pais. É interessante notar como nesses dias aumentou o nível de ruído na própria vizinhança. A vizinhança ficou mais barulhenta. Quem para um pouquinho para prestar atenção no entorno, ouve com mais frequência mães gritando com seus filhos, irmãos gritando uns com os outros, e às vezes há crianças que são mais exageradas, mais intensas, numa linguagem assim comum e até um pouco jocosa, nós diríamos mais histéricas, que gritam como se estivessem sendo assassinadas. É uma coisa curiosa você perceber como que o nível de tensão subiu. Por quê? Porque as pessoas estão mais expostas. Você, quando fica mais colado no seu próximo, tende a se irritar com ele. Em algum momento, ele vai ultrapassar a linha que você considera a linha limite de distanciamento. Em algum momento, você ultrapassará as linhas que ele considera as linhas limites do relacionamento. A superexposição é sempre um problema. Eu gosto de um autor chamado Baltasar Gracian, que, falando sobre a superexposição num de seus livros, diz que a tocha, quanto mais acesa, mais rápido queima. E é verdade, se você faz uma comida com fogo muito alto, a tendência é que essa comida venha a se queimar mais rapidamente. E às vezes, dependendo do que você está fazendo, queima por fora, embora continue crua por dentro. É preciso cozinhar na temperatura correta, é preciso fazer as coisas com equilíbrio para que haja bons resultados. A superexposição em todos os âmbitos pode trazer certos prejuízos. Pegue, por exemplo, o caso das redes sociais. Nós estamos vivendo dias de conexão, conectividade. As redes sociais são uma realidade mesmo antes da pandemia. Claro que agora na pandemia elas estão sendo usadas com muito maior intensidade, muito mais conteúdos vêm sendo produzidos, se são bons conteúdos ou ruins, cada um está julgando isso. Mas o fato é que há uma participação nossa nas redes sociais, no mundo virtual. Só que nesse mundo a gente se superexpor ficou ainda mais fácil do que na realidade com a qual nós estávamos mais acostumados. Pessoas que comentam tudo, que postam de tudo, que expõem intimidades. Não é raro você, de quando em quando, encontrar na rede social alguém desabafando a sua intimidade. Não quer dizer que a pessoa deve esconder, mas que ela deve pensar muito bem para quem que ela quer compartilhar aquilo que é mais íntimo, mais pessoal. E também não é raro você encontrar nas redes sociais, vez ou outra, alguém dizendo: vou sair, não quero mais saber, vou desfazer amizades. A pessoa visivelmente chateada porque na superexposição recebeu uma agressão,
recebeu uma invertida. Quanto mais você abre o peito, mais você chama, principalmente da parte de pessoas que também demonstram um desequilíbrio emocional, determinada agressividade. Então, se a superexposição é ruim em qualquer âmbito, nos relacionamentos interpessoais, ela tem potencial de prejuízo porque ela concentra os pontos de tensão que na vida comum são distribuídos em vários espaços diferentes. Então essa é a segunda razão pela qual nós sofremos o impacto desses dias. Uma terceira razão pela qual esses dias nos impactam é a ansiedade gerada pelo perigo, pela ameaça, pela pandemia propriamente dita. Porque os nossos dias são dias de notícias ruins. Essa é uma outra característica desse tempo. As notícias são ruins. As notícias dão conta de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão internadas, de pessoas que estão isoladas. Por exemplo, quem tem idosos na família está sofrendo de forma específica. Eu tenho a minha mãe, você que está me ouvindo, me assistindo, tem parentes que fazem parte do grupo de risco, gente com comorbidades, por exemplo. E essas pessoas nos trazem preocupação. Claro, são nossos entes queridos, são pessoas que nós amamos. Então, há um risco que ronda, talvez seja o seu caso, talvez seja o caso de você que está me assistindo ter que enfrentar esses dias com alguma preocupação a mais por ter uma outra luta na área da saúde, ou por já estar vivendo os dias da chamada melhor idade, mas que nesse momento envolvem algum tipo de fragilidade. Então esse é um ponto pelo qual nós ficamos ansiosos nesses dias. Há um risco de saúde real para nós ou para pessoas que nós amamos. Mas não é só isso, tem também um risco econômico. Nós estamos, por causa do isolamento, por causa do distanciamento social, por causa dessas mudanças todas, vivendo um impacto econômico. As nossas atividades profissionais foram impactadas. Claro que tem gente que, nesse momento, descobriu novas possibilidades, por exemplo, no mundo das redes sociais, da internet. Conversei com amigos recentemente que disseram, olha, para nós, incrivelmente, até melhorou porque a gente tem muito infoproduto e agora eles estão em alta. Mas a verdade é que para a absoluta maioria das pessoas, o impacto é negativo. E há uma preocupação. Vai faltar dinheiro? Para algumas pessoas o dinheiro já está faltando. Para outras há um risco dele começar a faltar já pelos próximos dias, se as coisas não voltarem ao normal. E como eu disse, não será o normal, será um novo normal. Então há uma ansiedade ligada à questão financeira, à administração dos recursos. E é claro que essa é uma ansiedade legítima. É uma ansiedade real, é uma ansiedade que se justifica. Porque o que é ansiedade? No meu livro Aprenda a Lidar com a Ansiedade, eu falo que a ansiedade é, de certo modo, dentre outras coisas, um medo de um perigo que ainda não se apresentou de modo concreto. É um medo sem objeto, é um medo de sei lá o quê. E um medo que se sente como um sofrimento. Porque o medo puro e simples, uma vez que ele tem um objeto, a pessoa tem um medo de cachorro, por exemplo. Ela vê um cachorro, ela tem toda uma resposta ou de luta ou de fuga. Mas na ansiedade, a pessoa, tendo um medo que ela nem sabe explicar de que ordem que é, nem luta e nem fuga, mas uma espécie de paralisia, uma espécie de sofrimento interior. Eu gosto de uma frase
do escritor Rubem Alves, que disse que a ansiedade é sofrer fora de tempo, por perigos que por enquanto só existem num futuro que imaginamos. E é bem por aí. O medo sem o objeto, a angústia, como falava Freud, a angústia, um movimento interior que massacra e ao mesmo tempo não encontra identificação exterior. Muita gente está me ouvindo, pode até nunca ter pensado nessas palavras, mas sente isso, porque é um sofrimento em relação ao futuro, em relação ao que vem por aí, ainda que não se saiba o que exatamente virá por aí. Outro fator de ansiedade nesses nossos dias é o medo da reação dos outros. Porque eu tenho uma ansiedade em relação ao risco da doença, eu tenho uma ansiedade em relação à questão econômica, financeira, mas eu também tenho uma ansiedade social, uma ansiedade em relação a como as pessoas vão se comportar. Então, eu tenho medo da violência, por exemplo. Será que se as coisas continuarem assim, a violência vai aumentar? Será que se as coisas continuarem assim, as pessoas vão tomar atitudes perigosas? Será que a pessoa que eu amo, com quem eu convivo, vai conseguir suportar o peso desse momento? Recentemente eu estava preocupado com algumas questões, pensativo em casa. Logo minha esposa me perguntou: tá tudo bem? Você tá bem? Eu posso te ajudar? E eu senti na pergunta dela mais do que um desejo de me ajudar, embora o desejo era legítimo. Eu senti na pergunta dela uma preocupação de eu não estar bem. Eu estou bem, graças a Deus. Sei que muitos estão como eu, enfrentando com a máxima coragem tudo isso, mas o fato é que nós nos preocupamos uns com os outros. Será que os filhos vão suportar tudo isso? Tem uma ansiedade social, tem uma ansiedade sobre as pessoas que nos cercam, como é que elas vão reagir a tudo isso e como é que vai ser essa movimentação social, uma vez que as coisas estão como estão e tendem a se arrastar por mais um tempo. Tudo isso importa para a nossa conversa aqui, porque nós estamos falando dos perigos para os relacionamentos, casamento, a família, em dias de isolamento. E o quarto impacto que esses dias trouxeram sobre nós, recapitulando: o primeiro, a ruptura com uma rotina comum, habitual. O segundo, a superexposição de uns para os outros. O terceiro, a ansiedade, que vem da própria pandemia e dos efeitos que ela aparentemente produz, pode vir a produzir. E o quarto, o tédio dessa nova vivência cotidiana. O tédio de você ter que diminuir a sua mobilidade, de você ficar mais tempo tendo que se dedicar às mesmas coisas e aos mesmos espaços. Claro que há pessoas e pessoas nesse aspecto. Por exemplo, eu vou confessar a minha situação. Eu sou uma pessoa extremamente caseira. Gosto, por exemplo, de uma boa leitura. Eu tenho aproveitado muito desses dias para colocar a leitura em dia. Estou sempre lendo bons livros, estou sempre lendo a Bíblia Sagrada. Para mim isso é delicioso. Eu gosto de ocasionalmente assistir um bom filme, uma boa série. Ficar em casa não é alguma coisa que me traz grandes dificuldades. Minha esposa é diferente de mim. Ela tem uma dinâmica de vida muito mais voltada para fora. Ela gosta de passear, ela gosta de conhecer lugares, ela gosta do movimento. Às vezes eu estou sentadinho na minha poltrona preferencial lá em casa com o meu livro, não demora nada, ela já está ali rondando, perguntando o que é que nós vamos fazer. Então para ela esses dias têm sido mais complicados. Agora, mesmo para mim, às vezes é difícil. Por quê? Porque uma coisa é você gostar de determinados hábitos
suaves, tranquilos. Outra coisa é quando você quer sair deles, não poder. Então, de repente, eu quero fechar meu livro e dar uma volta num parque, num lago, num shopping, mas é aí que esses dias dizem para mim, você não pode fazer isso. E eu tenho que continuar onde eu estou, agora sem a mesma vontade que eu tinha quando comecei aquilo que eu estava fazendo. É aí que o tédio ataca, quando aquilo que você está fazendo já não é mais movido por interesse e vontade, mas por obrigação, restrição, confinamento. Então, mesmo para mim, que sou mais tranquilo nesse aspecto, tem sido difícil. Para minha esposa tem sido muito difícil, embora ela também está tirando de letra com a coragem, com toda a saúde emocional, que é um assunto que também vai aparecer aqui nas nossas conversas. Enfim, tem sido difícil para você que talvez está aqui comigo nessa conversa, para as pessoas que você ama. De repente o tédio vem como essa sensação de que a vida que eu queria estar vivendo eu não posso, e a que eu estou obrigado a viver já não me agrada, já não me interessa, já não me motiva como antes. As crianças apresentam muito tédio. As crianças sofrem muito com o tédio, porque as crianças, diferentemente dos adultos, têm ainda a menor capacidade de concentração a atividades que se repetem e se estendem. Normal, porque é com o tempo que a gente vai desenvolvendo essas capacidades. Uma categorização das crianças, muito comum nos nossos dias, e isso mesmo antes da pandemia, era o tal transtorno de déficit de atenção. Crianças que não conseguem se dedicar a uma atividade que exija concentração por tempo suficiente. Imagine essas crianças nesses dias de confinamento. Imagine esses pais, os cuidadores, tentando de alguma maneira entreter essas crianças que não podem nem mesmo ir para a escola. A escola está tentando manter as crianças em aprendizado, com videoaulas, com interações no mundo virtual, mas para uma criança que tem dificuldade de concentração, isso não é fácil, é muito difícil. E os pais têm confessado muitas vezes essa sua dificuldade de lidar com os filhos. Por quê? Porque muitos filhos já demonstram uma incapacidade de seguir nessa jornada que está configurada desse modo. O tédio já tomou conta. O tédio como esse sentimento de que não está legal. Eu estou aqui vivendo isso, mas eu não queria estar aqui nem vivendo isso. Eu já estou com o coração em outro lado, eu já estou com a mente em outro lado, eu já queria estar fazendo outra coisa. O tédio como esse desgosto por uma vida que ficou muito diferente daquela que eu idealizei ou daquela com a qual eu tinha me acostumado. E o tédio é ruim porque ele gera desânimo, ele gera descontentamento, ele gera, em certo sentido, ingratidão. E é muito importante, nesse momento, a gente combater também todas essas coisas. Então eu apresentei para você 4 grandes impactos desses nossos dias de isolamento que se revelam, se expressam e se consolidam como perigo. Por quê? Porque são inimigos a serem enfrentados. A mudança precisa ser absorvida de um lado, mas também enfrentada, porque eu preciso responder a ela. A superexposição é um risco, porque gera muito mais pontos de atrito. A ansiedade é um inimigo que precisa ser combatido. O próprio Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é um inimigo a ser enfrentado. E o tédio também. O tédio de uma vida que perde o sentido, que perde a referência, que perde a sua beleza, os seus contornos mais interessantes. Como fazer isso? Bom,
Isso, de certo modo, será o tema por trás de todas as nossas conversas, em todos os nossos encontros, né? Mas apenas para iniciar hoje, eu quero apresentar alguns desafios para nós enfrentarmos tudo isso. O primeiro desafio que eu quero apresentar para você, considerando esses perigos que nós estamos enfrentando, é o desafio de alimentar mais e melhor a sua alma. Esse é o primeiro grande desafio. Alimentar mais e melhor a sua alma. Porque assim a gente consegue se fortalecer. Toda guerra exige preparo. Um exército não pode sair despreparado para uma batalha, para uma guerra. É preciso ter armamento, é preciso ter vigor físico, é preciso ter treinamento para situações específicas. O mesmo vale para essas batalhas da vida comum. Nós precisamos ter vigor, nós precisamos ter musculatura emocional, musculatura relacional, a família precisa ser forte, precisamos ter subsídios, ferramentas, armas. E a alma precisa estar forte. Nós precisamos nos alimentar desse alimento que fortalece a nossa vida interior. E como é que a gente alimenta a alma? Eu gosto, por exemplo, de uma palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma carta que ele escreveu aos Filipenses, e lá no 4º capítulo dessa carta ele diz assim: se existe algo verdadeiro, se existe algo louvável, se existe algo justo, se existe algo que tem honra, se existe virtude, se existem coisas boas, vocês devem pensar em tudo isso. Ou seja, a gente alimenta a alma pensando coisas boas. Esse é um jeito da gente alimentar a alma. Outro jeito da gente alimentar a alma é lendo bons livros, assistindo bons conteúdos na internet ou na televisão, porque tem muita porcaria que polui a nossa alma. Tendo boas conversas com pessoas sábias. Gente sábia em tempos difíceis é fundamental para a gente poder ter subsídio de alma para enfrentar melhor as lutas. Enfim, cuide da sua alma, cuide do seu mundo interior. Se você tem a sua fé, a sua espiritualidade, isso também é importantíssimo. Oração. A Bíblia Sagrada fala tanto da importância da oração por duas razões. Primeiro, porque a gente põe para fora aquilo que está dentro incomodando. E segundo, porque Deus está ouvindo. Esse é o maior milagre envolvido na oração, é a maior bênção da oração. Você saber que do outro lado dessa conversa tem um Deus que ouve e que atende. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que se oramos e pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se nos ouve, sabemos que Ele atende os pedidos que lhe temos feito. Leitura da Bíblia, fundamental, palavras de vida, é o alimento para a alma, o melhor alimento, sem dúvida nenhuma, para a alma. Um segundo desafio que me parece muito importante aí para a gente enfrentar esses dias é usar as palavras da melhor maneira. Verbalizar o nosso conteúdo de forma propositiva, saudável, abençoadora. Dizer boas palavras. Eu gosto de um provérbio que diz assim, que as palavras agradáveis são como favos de mel, são doces para o paladar e são medicina para o corpo. É um provérbio extraordinário porque mostra o poder curador que uma boa palavra tem. Use as suas palavras com sabedoria. A gente não é dono das palavras que a gente já disse. Elas agora são nossas e de quem ouviu. Não tem como voltar atrás.
Cuide das suas palavras, cuide da sua alma, mas também cuide do que você diz, até porque Jesus Cristo nos ensinou que a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Momentos em casa, vamos usar as nossas palavras para investir na vida dos nossos filhos, vamos usar as palavras para fortalecer o relacionamento conjugal, vamos usar boas palavras para que o nosso ambiente seja mais saudável. Terceira dica, bem rapidamente, obviamente nós vamos voltar em assuntos como esses ao longo dos nossos encontros aí junto com a Via Tolentino, nessa parceria, que é uma parceria para investir na sua vida e levar até você conteúdo reflexivo e conteúdo de valor agregado, para que possa te ajudar no enfrentamento desse momento. Terceira dica é: promova mais alegria no seu ambiente comum, na sua casa, por exemplo, no contexto da sua família. Alegria é alguma coisa fundamental em dias difíceis. Tanto que a Bíblia Sagrada tem um versículo lá no livro do profeta Neemias que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Veja, a alegria não é alguma coisa que vem no final se tudo der certo. É alguma coisa que vem no processo para a gente enfrentar o que precisa ser enfrentado. Triste eu luto, mas eu luto com maior fraqueza. Alegre eu luto mais fortemente. Não é uma alegria por estar tendo que lutar, mas é uma alegria pela certeza de que vou lutar e vou vencer. E finalmente, uma última dica, só para pontuar aqui esse nosso primeiro bate-papo. Semana que vem estaremos de volta. Cresça como pessoa. Então eu vou repetir aqui as quatro dicas que eu estou deixando com você bem rapidamente nesse nosso papo. Alimente a sua alma, use bem as suas palavras, promova alegria e cresça como pessoa. Toda crise é uma oportunidade de crescimento. É um chavão, eu sei disso, mas é verdadeiro. Toda crise nos exige novos posicionamentos de vida. Seja você quem for, faça você o que você fizer, você e eu podemos crescer como pessoas. O escritor Rollo May, psicoterapeuta, escreveu que todo organismo que não se desenvolve no seu pleno potencial adoece. E essa é uma verdade. A gente adoece à medida em que não cresce. Um corpo que nasce e não cresce precisa de tratamento médico urgente, porque tem que crescer. Na vida emocional, na vida espiritual, vale o mesmo. Nós precisamos crescer, precisamos nos desenvolver, porque o desenvolvimento pessoal vai trazer saúde para nós e também para as pessoas com as quais nós nos relacionamos, tá certo? Ficam essas dicas para você. Espero que você tenha gostado da nossa conversa, espero que você tenha sentido que essa conversa contribui com o seu momento e com as decisões que você tem a tomar. Fica aqui o meu agradecimento ao Vinícius e à Via Tolentino e a promessa e a expectativa de que estaremos juntos na próxima semana. Lembrando que toda terça-feira, nas próximas terças, nós estaremos juntos nesse espaço, nesse canal, para continuarmos pensando, refletindo e conversando sobre essas coisas. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até nosso próximo bate-papo. Valeu, tchau!